volta com o programa Estúdio 36 e agora a gente vai falar sobre imposto de renda. Falta um mês para entregarem a declaração, né? A declaração do imposto de renda ou de isento também. Aqui conosco o advogado Vicente Capella. Tudo bem? Seja bem-vindo. Ano passado tu estiveste aqui, né? Isso. Agora, novamente, já passou rapidinho, né? Já. A gente sempre brinca que declaração de imposto de renda a gente tem que se programar, que nem se programa para carnaval. Tem todo ano, não tem escapatória. Mas a gente acaba sempre deixando para a última hora, não é, Vicente? É bem comum isso. Bom, vamos lá, então, vamos explicar como funciona, né? Quem é isento, quem precisa fazer a declaração? Precisa entregar a declaração são alguns grupos de contribuintes. Aquelas pessoas que receberam mais do que R$ 23.500 no ano passado, essa precisa entregar a declaração de imposto de renda. Precisa entregar a declaração de imposto de renda aquela pessoa que recebeu mais do que R$ 40 mil em rendimentos isentos e não tributáveis. E precisa entregar a declaração quem recebeu, quem tem um patrimônio acima de R$ 300 mil. Essa também está obrigada, mesmo que não tenha recebido nenhum rendimento no ano passado. E o que mudou do ano passado para esse, então, essa mudança? A gente teve algumas alterações. Inicialmente teve uma mudança para um grupo bem específico de contribuintes. É preciso agora ter o eCPF, que é o CPF eletrônico, para entregar a declaração. Se você é um dos 170 contribuintes que ganha mais de 10 milhões de reais tributáveis, você precisa fazer isso. Isso é uma parcela muito pequena da população que tem rendimentos tributáveis. Nesse valor vai ter essa diferença. Para as demais pessoas, o mais interessante que surgiu é a possibilidade de se doar para o Fundo da Criança e do Adolescente. Isso já existia, mas a mudança permite que a gente faça a doação até a entrega da declaração. Antes precisava pagar no ano passado, no ano anterior, para declarar no ano seguinte. Agora tu consegues até o último dia da entrega da declaração doar 3% do imposto devido para um fundo municipal ou estadual da criança e do adolescente. É uma forma de manter os recursos aqui no município ou no estado. E tu ainda consegues, na Prefeitura de Florianópolis, indicar o projeto. Tu consegue dizer assim, gostaria que o meu dinheiro, que os meus 3% do imposto calculado do ano inteiro, fosse destinado a um Instituto Guga Kirten, fosse destinado à Sociedade Alfagente, fosse destinado à Associação dos Cegos, né, de Integração dos Cegos. É uma forma da gente favorecer a manutenção dos recursos aqui. A outra escolha é mandar o dinheiro para Brasília e esperar que tudo dê certo. Não, mas se a gente pode ajudar, né? Eu acho que vale a pena mesmo entrar no site. Muitas pessoas não fazem isso porque talvez desconhecem, né? Isso. Na verdade, até as próprias prefeituras, elas não dão o valor que deveriam dar para isso. De fato, a arrecadação desses fundos era muito pequena pela dificuldade da doação das pessoas. Tu precisava saber quanto era o valor devido para poder fazer a doação. Mas tu não conseguias fazer isso até o ano passado. Com essa alteração, o volume de recursos que as prefeituras devem receber deve ser muito maior. Várias prefeituras sequer têm fundos municipais, não divulgam as informações. Então, a gente está já há algum tempo divulgando essa informação, tanto para permitir que a prefeitura se organize para receber os recursos. Se comprometa, né? Exatamente. Como para permitir que o contribuinte saiba dessa possibilidade. Isso tem que ser simples. Não adianta a gente esperar que que o cidadão, além de ter que fazer o imposto de renda, todo esse trabalho, além de ter que pagar, ele vá pegar a fila do pró-cidadão, esperar 2 horas para pegar uma guia. Tem que ser uma coisa simples, né? É verdade. Bom, e já está sendo, então, disponibilizado pela internet, através da internet. Como é que a gente faz, se a gente quisesse, no caso, ajudar? A Prefeitura de Florianópolis já tem essa doação pela internet. O Estado de Santa Catarina não tem. O Estado de Santa Catarina estava deixando a desejar em relação ao Fundo da Criança e do Adolescente. Somente em dezembro se criou uma conta própria para o fundo. Antes as doações iam para a conta única do Estado e ninguém sabe exatamente qual era o destino. Ou seja, a gente não sabe onde não tinha como tá controlar indo, né? onde o dinheiro está indo. Agora o Estado está dando um pouco mais de atenção e ele deve receber mais recursos em virtude dessa possibilidade. O que ele precisa fazer é facilitar a doação. Se eu tiver que ir até a Secretaria da Fazenda, eu não vou doar para o Estado, eu vou doar para o município, que é muito mais fácil para mim. Porque senão o contribuinte não vai levar mais 3 horas lá esperando. Mas, doutor Vicente, não tem um órgão que fiscalize isso? Alguém que fiscalize? O Tribunal de Contas fiscaliza isso, tá? O Tribunal de Contas fiscaliza o destino dado aos recursos. Inclusive, ele tem uma cartilha
praticamente ensinando a prefeitura a administrar o fundo, como gerir esse fundo, como montar esse fundo. Então, a gente colocou no site do escritório, tem os links tanto para a cartilha do Tribunal de Contas, como para o site da prefeitura, como para o fundo da Estadual da Criança e do Adolescente e para o vídeo que o Estado de Santa Catarina fez para divulgar essa possibilidade. Bom, agora então nós temos um mês, né? Isso, até o final do mês que vem. Quanto demora mais ou menos para ficar pronto? A gente leva aí uns 2 dias. É bom sempre passar por um contador, né? A minha sugestão é, se você não tem intimidade com a declaração do imposto de renda, busque um profissional para fazer isso, né? Só se você já tiver alguma intimidade, algum conhecimento, senão é bom buscar um contador para fazer esse tipo de declaração. E o que a gente pode colocar, assim, despesas com remédios, essas coisas a gente pode colocar na declaração? Algumas despesas, a lei indica quais são as despesas que são dedutíveis. Entre as despesas dedutíveis, a gente tem despesas com saúde, despesas com educação, despesas com previdência privada. Essas despesas, a despesa com farmácia não é permitida incluir como despesa médica, né? A não ser que os gastos sejam feitos junto com a conta hospitalar. Então, eu estou internado e vem a conta do hospital com os medicamentos. Essa despesa é a única possibilidade de deduzir a despesa com farmácia. Tá, então, no caso de cirurgias... Cirurgias são possíveis. Consultas? Consultas também. Consultas também. Desde as cirurgias que sejam cirurgias, problemas de saúde de fato, então, sei lá, uma apendicite, essa é uma, inclusive cirurgias estéticas. Né? Também. Isso. Se eventualmente a pessoa quiser fazer uma plástica, quiser botar silicone, inclusive procedimentos estéticos, botox, desde que sejam realizados por profissionais da área da saúde. Né? Então, se for lá na dermatologista, aquele ali é um gasto que pode. Se for numa esteticista, não, esse gasto não é possível. Tem que ser um gasto com Mas ele tem que colocar o CRM do Isso. médico? Não, tu vai precisar, quando tu pagares a consulta, o médico vai te dar uma nota fiscal. Na tua declaração, tu vais informar o nome do médico, o CPF do médico e o valor a ser deduzido. Tá. Isso é o suficiente. E exames também, exames médicos também? Exames médicos também. Então, tu vais também pegar a nota fiscal e fazer a mesma indicação lá. Olha só. Bom, o que mais que a gente pode deduzir, então, além disso? Educação. Só que a educação tem um limite de dedução, né? A lei estabeleceu que tu podes deduzir um determinado valor. Recentemente, na verdade ontem, teve uma decisão do pleno do tribunal, ou seja, todos os desembargadores do Tribunal da Terceira Região se reuniram e votaram e entenderam que esse limite era inconstitucional. Então, digamos, R$2.000, que não poderia, se eu tivesse gasto 10 mil, somente 2 mil seriam dedutíveis. Os tribunais do Tribunal Regional Federal da Terceira Região entenderam que essa limitação é inconstitucional, porque se o Estado tem que fornecer a educação e não fornece, ou seja, eu tenho que buscar uma instituição privada e pagar por isso, é ilógico que eu não possa deduzir isso do imposto de renda. Mas então, no caso, entra a faculdade? Entra a faculdade, mas tudo isso bate nesse limite, né? Normalmente, a prestação de uma faculdade vai sempre esbarrar no limite, ele vai ter um gasto muito maior. Então, para um determinado contribuinte, esse que buscou o Poder Judiciário, para ele foi permitida a dedução com educação sem limite. Então, é provável que a gente tenha outros contribuintes buscando também essa... Imaginemos um pai de 4 filhos que tem os filhos todos em escolas particulares. Eu tenho amigos que isso, essa situação é a situação que ele poderia deduzir muito mais, mas a lei limita essa dedução. Esse contribuinte que buscou o Poder Judiciário, ele não tem agora limite nenhum. Assim como funciona com saúde. Saúde não tem limite nenhum. Mas, para a educação, a lei estabeleceu um limite. Mas, quem sabe, nos próximos anos também possa ter algumas alterações, né, positivas nesse sentido. Tomara. Isso, né? Bom, qual o site que a gente pode acompanhar assim, mais informações, mais detalhes específicos sobre a declaração de imposto de renda? Nós colocamos no site do escritório as informações reunidas em relação à doação do Fundo da Criança e Adolescente. No cfs.com.br, lá tem uma matéria só falando sobre isso. Tem na telinha. Isso, tem alguns artigos. Na notícia ali no campo direito, tem falando sobre a entrevista de hoje. E aí tem ali, a primeira notícia tem um link
que vai ter o vídeo nessa primeira notícia, vai ter um link com os artigos que a gente produziu já para divulgar essas informações. Tem um vídeo da Secretaria da Fazenda divulgando o Fundo da Criança e Adolescente, mostrando a importância, né, para tentar permitir que a população doe. A ideia é essa. Se passar do último dia do mês que vem e não doou, esse dinheiro vai para Brasília, vai ter a destinação que o governo federal escolher, que o executivo escolher. A ideia é que a gente decida hoje aonde vai aplicar para a Sociedade de Integração dos Cegos. Lá eles vão gastar parte do meu dinheiro. É uma forma que a gente sente mais próximo, apesar de ser doído pagar o imposto de renda, a gente sente que está destinando, está tendo um fim útil. A gente tem menos pena, né, de pagar tudo aquilo que a gente paga mensalmente de imposto, não é? Isso mesmo. Lembrando que é até 3%, né? Que isso, a gente até pode 3%. Até 3% as entidades. Para o Fundo da Criança e Adolescente. As instituições. Isso. Existem outros fundos. Existe fundo para os idosos, fundos para a cultura, né? A soma total das deduções é de 6%. Individualmente, para o Fundo da Criança e Adolescente, 3% do valor devido no ano. Não é só aquilo que ele vai ter que complementar, ele vai ver quanto é que é o valor que ele pagou ao longo de todo o ano, ele pode doar 3% aquilo ali. E a gente pensa que 3% é pouco, mas imagina somando toda a população aqui. Se a população vai fazer de Florianópolis, a diferença para essas instituições. A gente estava aqui conversando antes sobre cultura, né? Talvez essa pudesse ser uma próxima possibilidade. Certamente. Fazer a doação para a cultura, e aí a quantidade de verbas que se teria para o próximo edital, que era o que ela estava aqui pleiteando, poderia ser muito maior. Então, vamos começar com o Fundo da Criança e Adolescente. Quem sabe a gente não chega em outros, cultura, o Fundo dos Idosos, também tem essa possibilidade. Certamente, né? Olha aí, gente. Então, agora só depende de você. Vamos lá. Bom, conversei aqui com o professor, também universitário, Dr. Vicente Capella, advogado, sobre o imposto de renda, que nós temos até 30 de abril para fazer a declaração. A gente faz um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para falar de música aqui no Estúdio 36.